tem pelo menos duas coisas realmente importantes pra gente falar sobre eleições. Tem notícia boa? Tem notícia boa. Mas tem duas notícias que não é que sejam ruins, mas vocês vão entender quando a gente vai chegar lá. Ambas envolvem números e envolve vencer não só as eleições presidenciais, mas como ter maioria no Senado. Coisas que realmente são importantes das últimas 24 horas pra gente comentar. E também tem mais algumas confusõezinhas que rolaram nas redes sociais, mas enfim. Vamos falar do Paquito, nosso belíssimo, né, banqueiro brasileiro. Mas na verdade, antes de falar dele, você vê que tô a caráter hoje, né? Cada vez mais parecido com o nosso herói brasileiro, o nosso anti-herói. Piadas à parte, ontem o senhor Edson Fachin conversou com jornalistas. Teve uma coletiva de imprensa, vários do consórcio. A Luísa, como sempre, que cobre o Supremo, foi lá. Fachin conversa com Dom Pedro III sobre o encerramento do inquérito das fake news. O presidente do Supremo diz que a apuração cumpriu seu papel, mas que é chegada a hora de avaliar o seu término. Ele falou aquela fala padrão de sempre, que foi importante para resguardar a democracia, que isso, que aquilo outro, pipipi, popopô. E aí foi conversando mais com os jornalistas e ele chegou a falar que o inquérito, um assunto que o preocupa, afirmou Fachin em entrevista a jornalistas após apresentar um balanço sobre os 6 meses no comando do Supremo. O que ele não disse, né? Ele preferiu não responder como tem sido a receptividade de Dom Pedro III ao assunto. Falou só algo genérico, os desdobramentos virão. O Fachin também disse algo que acabou ganhando notícia na CNN, é mais do que o suficiente, só a manchete. Remédio pode virar veneno, disse Fachin sobre o inquérito das fake news. Nunca foi remédio, foi veneno desde o princípio. O problema é que é aquele veneno que era para matar uma mosca e tá empesteando a casa toda e até os pacientes, assim, todo mundo está sendo infectado por isso. Começou todo errado. O presidente do Supremo disse que negocia com Dom Pedro III e demais colegas o encerramento da investigação. Ele também criticou o judiciário como um todo. Os juízes também erram e nós vamos responder pelos nossos erros. A Bristo, que também cobre o judiciário no Estadão, foi lá sobre isso. Você vê, ó, foi só a turma que cobre o judiciário. O Matheus Teixeira, que é próximo do Fachin, a Luísa Martins, que é a porta-voz da ala do Gilmar Mendes, a Bristo, que fica no meio de campo lá do Estadão. Fachin defendeu punições para magistrados que cometem erros. O Fachin também disse que tem conversado com colegas para que a corte encerre o inquérito das fake news. As declarações foram dadas aos jornalistas na tarde desta terça, dia 31, ao ser questionado sobre a crise institucional que atinge a corte. E não se empolga, porque não existe nenhuma previsão do inquérito ser encerrado. Segundo o Theo Cury, que também cobre o judiciário na CNN, o inquérito deve prosseguir até pelo menos metade de 27, a despeito da mobilização de uma ala para acabar a ala, né? Fachin, Carmen Lúcia, Fux, Mendonça, ala. Não tem previsão de acabar esse ano. A tendência é que Dom Pedro III, relator do processo, analise a possibilidade de concluir o inquérito quando estiver prestes a assumir a presidência do tribunal em setembro do próximo ano. Como presidente, ele vai ter muito poder, que é o presidente supremo, né? Imagina a chatice de ter que ver esse cara, né, dando entrevista, e ele vai ter a agenda dele. Todo presidente quer ter uma agenda, né? A do Fux era da acalmada, a do Barroso, não vou nem falar, né? Aí do Fachin é trazer um pouco de moralidade, até o código de conduta. Vamos ver qual é que vai ser a agenda desse doidinho, o doidinho da praça. Ele não vai acabar até lá, porque nunca se sabe, né? Nunca se sabe quando será necessário usar o inquérito das fake news contra a direita ou contra, não sei, seus adversários. Vai que ele tenha problemas antes de setembro. Vai que, né, a direita faz maioria no Senado e resolve comprar uma confusão com o Supremo. É bom ter um inquérito, né, para tentar permanecer no cargo. Aí, por conta das falas do Fachin, o Gilmar Mendes e seus coleguinhas foram falar para Luísa Martins o que é que ela tinha que escrever. Essa menina só serve para isso. Você já tão ligeiro na Luísa Martins. É a Daniela Lima, da Folha de São Paulo. Grupo de ministros se irrita com Fachin e fala em presidente do Supremo desmoralizado. As declarações dadas à imprensa nesta terça pelo Fachin falou sobre os erros de juízes, código de conduta e fim do inquérito das fake news irritaram uma ala da corte. Imagina qual? É a ala dos 5, que vocês conhecem muito bem.
Tanto que ela reforça, ao menos 5 ministros têm reagido com frequência e de forma coordenada à agenda de Fachin com o presidente e suas declarações públicas. Ao menos 5, vamos lá. Gilmar Mendes, Toffoli, Dom Pedro III, Flávio Dino e Zanin. Olha, 5. Os ministros do Lula. Que coisa, né? Inclusive tem até uma conversa secreta do Lula com o Dom Pedro III. A gente vai falar disso. Eles falam que o Supremo se tornou uma nau à deriva e avaliam que Fachin está desmoralizado, diminuindo o tribunal em vez de defender a colegialidade. Tudo isso em meio à confusão do Banco Master. De acordo com relatos feitos sob reserva por 3 desses magistrados, Fachin quer deixar um legado em defesa da pauta ética, mas ao custo de desgastar os colegas em praça pública, ou talvez ao custo de defender o certo. O que dá munição a opositores do Supremo, tanto no Congresso quanto na sociedade em geral. Tradução, os bolsonaristas. Surpreendido com as declarações, o grupo afirma que Fachin poderia ter adotado uma estratégia de redução de danos, avisando previamente aos colegas que conversaria com os jornalistas especializados na cobertura do Supremo e que, inevitavelmente, perguntas incômodas poderiam surgir. Já pensou se os ministros não fizeram nada de errado? Aí não tinha pergunta incômoda. Pergunta incômoda porque tá falando algo errado, né? Os ministros dizem que Fachin age de boa fé, mas que os efeitos de suas falas acabam enterrando a união que o Supremo precisa para enfrentar um ano eleitoral intenso, em que os ataques à corte tendem a se intensificar. Os bolsonaristas, eles não param. Por isso também são contra o encerramento do inquérito das fake news. Enquanto Fachin entende que o mero debate sobre o código de ética já tem relevância, a outra ala da corte entende que alimentar essa discussão é ruim e não impacta os problemas reais do judiciário, como notícias de descumprimento da decisão sobre os penduricalhos. Nossa, que problema, né? Nossa Senhora, baita problema. E Fachin conversou com jornalistas. Dom Pedro III andou conversando com Lula. É o que diz o Gadelha. Conversa secreta de Lulinha e Dom Pedro III após as mensagens do Paquito. Isso quem disse pro Gadelha foi auxiliares do Planalto, né? Tá ali, ó. Lula teve encontro com Dom Pedro III recentemente, fora da agenda oficial. A conversa, segundo fontes do Palácio do Planalto, aconteceu no início de março. A reunião ocorreu logo após o vazamento de uma série de matérias extraídas do celular do Paquito, entre eles mensagens atribuídas ao ministro do Supremo. Na conversa, de acordo com auxiliares presidenciais, Lula teria indicado a Dom Pedro III que não pretende abandonar o ministro. Vê se ele vai fazer, vê se ele é louco de fazer isso. Ano de eleição, que ele vai precisar do seu amigo. Interlocutores de Lula lembram que ele é grato pela atuação de Alexandre de Moraes nas eleições de 22. Também, né? Fala a verdade. Lula teria levado se não fosse o grande herói da democracia? E pela condução do magistrado no inquérito da trama golpista, que é a cara do PT. É a cara do PT. É 100% técnico do início até o fim. Aí, para falar do seu Paquito, já que foi depois das conversas, né, que tiveram aí do celular dele, tem mais coisa do Dom Pedro III. Tem mais, calma. Dados de celulares guiam o escopo da delação do Paquito. Essa matéria é curiosa, porque ela vai ganhar um complemento hoje de madrugada da Malu Gaspar. Ainda deve levar mais de um mês para que o seu Paquito termine de organizar os temas que pretende apresentar à PF e em sua proposta de colaboração premiada. Esta foi a previsão sinalizada pela equipe do banqueiro aos investigadores que cuidam do caso. Ele não teve acesso aos inquéritos sobre as fraudes financeiras. Portanto, sem saber o que os investigadores já têm em mãos, o banqueiro está usando como uma espécie de linha mestra os dados extraídos de seus celulares e aparelhos eletrônicos para guiar sua delação. Segundo a CNN apurou, Paquito tem pressa para concluir esta etapa. E a pressa não é só para deixar a prisão. Tem um motivo bilionário para ter pressa. Por isso, deve apresentar já na primeira proposta à PF e à PGR o escopo de temas mais amplo possível, tentando evitar um longo vai e vem. Como de praxe, o documento inicial será entregue no formato dos chamados anexos, depois começa a fase de depoimentos e entrega de provas. A CNN falando, ó, Paquito tá com pressa, quer adiantar. Resolvendo no máximo um mesinho aí.
Aí vem a Malu Gaspar. Esse é um baita de um complemento. Você vê que, realmente, se eu fosse Paquito, eu teria pressa. A razão bilionária para o Paquito ter pressa em fechar uma delação premiada. Lembra que dias atrás a Mônica Bergamo estava comentando que um dos percalços que ele vai ter é pagar a multa, é um acordo de delação, você tem que devolver um dinheiro, né? E se fala em bilhões. O que a Malu Gaspar disse? Enfim, a previsão de integrante da defesa do Paquito é fechar em 60 dias o acordo de delação. O que é considerado muito otimista pelos investigadores. Mais do que estimativa, porém, o prazo, 60 dias, que o Paquito quer, é fruto da pressa dele, que tem uma razão bastante objetiva e bilionária. De acordo com fontes ligadas ao Paquito, ele teme que uma parte relevante do dinheiro que distribuiu por fundos mundo afora desapareça antes do fechamento do acordo. Mesmo depois da liquidação do banco, Paquito ainda manteve uma fortuna bilionária espalhada por uma rede complexa de fundos de investimento no Brasil e no exterior e administrado por gestoras fora do conglomerado do banco. O temor dele é que, agora que ele e os seus principais comparsas estão sem condições de movimentar o dinheiro, o sicário, em tese, morreu. Ele está preso, o Zétel também. Os fundos sejam esvaziados aos poucos por gestores, investidores, credores e outros atores que eventualmente tenham acesso aos recursos. Tem ou não tem? Tem ou não tem motivo para estar com pressa? Vai que meter a mão no dinheiro dele. Ele preso, sem nem saber o que está acontecendo. Como é que ele vai checar no aplicativo do celular? Segundo fontes familiarizadas com o caso, seriam mais de 10 bilhões. O receio dele é que os gestores simplesmente sumam com os valores antes que ele consiga formalizar a colaboração. Então, o cara some. E aí, vai atrás, irmão. Vai lá atrás, vai. Vai atrás como do dinheiro. Já que a teia de fundos que ele mesmo organizou foi estabelecida justamente com o intuito de dificultar o rastreamento de recursos e seus reais beneficiários. Aí veja, mais um motivo para ele ter pressa. Com o acordo de colaboração, Paquito indicaria aos investigadores onde está o seu patrimônio e o dinheiro seria bloqueado. Seria a forma mais segura dele usar o dinheiro que desviou para comprar a própria liberdade. Então, quanto mais velocidade ele tiver, mais rápido consegue bloquear o próprio dinheiro dele, para poder usar para pagar a multa para liberar a ele mesmo. E o pessoal não some com o dinheiro. Então tudo indica para em breve termos aí, né? Não sei se vai vazar alguma coisa ou não, mas no futuro próximo devemos ter informações sobre a delação do Paquito. Começaremos aí as eleições já com muita emoção. A equipe da coluna apurou que a dispersão do dinheiro já preocupava o Paquito desde a primeira prisão. E a tensão só se agravou com seu isolamento no cárcere nos 15 dias em que ficou detido antes da transferência para a superintendência da PF em Brasília depois da segunda prisão. Calma que tem mais. Hoje também, a turma da Globo já diz, né, que investigadores avaliam que capítulos da delação do Paquito precisam ser entregues em até 2 semanas. Não vai fechar tudo, mas assim, é uma introduçãozinha, um petisco, petiscando, uma entrada. Aí, cara, adianta aí, irmão. 2 semaninhas, não, falei pra gente, umas coisas interessantes pra gente ver, né, pá. O prazo até o fim da primeira quinzena do mês é visto como razoável por autores envolvidas no caso. Caso a PGR e a Polícia Federal considerem que a delação acrescenta elementos essenciais à investigação, ela seguirá adiante. Mas para que seja válida em inquéritos ou processos, ainda há necessidade de homologação pelo Supremo, que cabe ao Mendonça. Só que veja, ó, se ela acrescentar algo, ela segue adiante. Se não acrescentar, aí não vai para lugar nenhum. Aí você volta, né? Você vê que as informações foram sendo picadas. O cara não teve acesso ao que a polícia já tem. Portanto, ele está usando o celular, né? E deve fazer algo bem amplo. Aqui, ó, deve apresentar a primeira aposta prévia, o escopo de temas mais amplo possível, tentando evitar um longo vai e vem. Cara, apresenta tudo que tem pra garantir que tem alguma coisa e não dá ruim. Por quê? Porque ele tá com pressa. Tá com pressa por dinheiro. Ou não, né? Às vezes também é clique embaixo da Malu Gaspar. Mas a história fecha. E a parte mais importante de todas, né?
Pelo menos para qualquer bolsonarista, né? Segundo Guilherme Amado, André Mendonça quer que Daniel Vorcaro, esse lindo banqueiro, responda 2 perguntas sobre o Shandexo. Primeiro, o contrato da Imperatriz contemplava apenas os serviços advocatícios dela ou também do nosso Deus? Porque ele é Deus, né? Ele não é só imperador, ele é Deus. E a segunda, né? O que é que o nosso Deus careca e o Paquito conversavam no dia 17 de novembro de 2025, na véspera da prisão dele, né? E da liquidação do mastro pelo BC. Que papo foi aquele aí conseguiu bloquear? As 2 respostas depende do futuro de Dom Pedro III. Voltando a falar de Dom Pedro III e a Imperatriz, a turma do Estadão publicou na matéria, que tá o print do... Esse aqui é o jornal Estadão impresso, que tá ali o resumo. Em tese, aqueles documentos que o escritório da Imperatriz teria produzido, em tese, nesses documentos não estão com os metadados do escritório da senhora Imperatriz, mas estão, como tá ali, né? Metadados exibem funcionários do banco como autores de documentos. Um dos documentos que caberia ao escritório, Bastos de Moraes, produzir ou revisar para o Master a política de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, foi criado em julho de 25 pela funcionária Patrícia Silveira, que foi superintendente de risco operacional do Banco Máxima, antecessor do Master, entre 2018 e 2020. É assim, né? Que coisa. Aí o João Luiz Mauad diz, né? Cada enxadada, várias cascavéis. Agora o Estadão descobriu que o Master pagou 129 milhões ao escritório da Imperatriz por um serviço feito pelos próprios funcionários do banco. Ou não, né? Deve ter alguma explicação. Deve ter sido um fake news. Eu acredito na democracia. Aí, a família imperial, segundo a Mônica Bergamo, voou em aviões de empresa do Paquito. Indicam documentos. Quantas vezes? Em tese, 8. O ministro e sua digníssima imperatriz voaram em jatos executivos de empresas do dono do Master, o Paquito, ou ligadas a ele, pelo menos 8 vezes entre maio e outubro de 2025. Indicam documentos obtidos pela Folha. Para encontrar os voos, foram feitos cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é da ANAC, e contém os nomes de todas as pessoas que embarcaram no Tribunal Executivo do Aeroporto de Brasília. O segundo é o registro de todos os voos que decolam do mesmo local e é compilado pelo DECEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Comando da Aeronáutica. Por fim, a reportagem consultou os donos das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro mantido pela ANAC. Dos 8 voos, indicam os cruzamentos, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo da qual o Paquito era sócio através do fundo Patrimonial Blue. Os aviões da empresa têm autorização para realizar táxi aéreo. A casa utilizada pelo banqueiro em Brasília também pertence à Prime. A única exceção é um voo realizado pelo ministro e sua esposa em 7 de agosto de 25. Nessa ocasião, como indicam os documentos, o avião utilizado foi um Falcon 2000 da Dassault prefixo PS FSW. O avião Falcon 2000 pertence a uma empresa chamada FSW SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. E precisa de autorização, é? Para levar o Deus. O Deus é a autorização. Meu Deus. O Estado democrático de direito estava em risco. Vocês não entendem que a democracia foi salva. O pastor Fabiano Zete, o cunhado do Paquito, é um dos sócios da aeronave. Que coisa, né? Só uma coincidência. Aí, como sempre, né? Lá vai a Mônica Bergamo. Deve ter pegado o telefone, né? O Shandexo. Achamos aqui documentos oficiais, registros. E o teu nome consta. Você tem alguma coisa a falar? Em nota. O gabinete dele diz que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas.
Eu não sei qual ilação tem na matéria. A Mônica Bergamo só apresentou alguns dados. O ministro jamais viajou em nenhum avião do Paquito ou em sua companhia e diz Ethel, a quem nem conhece. Mas que coisa, viu? Eu espero que a democracia não baixe a cabeça e a Mônica Bergamo seja presa. Isso aqui é atacar a democracia. Mas, por muito menos, a Polícia Federal hoje já estaria na casa de um bolsonarista. Por mim, pode levar na Folha de São Paulo. Espera ela chegar na Folha, leva todo mundo. Vai uma busca e apreensão global. Todo mundo que estiver no prédio da Folha, menos os faxineiros, porteiros, povão. Povão tá liberado, sabe? O povo da Copa, aí tá liberado. Mas jornalista, faz busca e apreensão em todo, de uma vez só. Pelo bem da democracia. Aí, se tratando também de delação, olha essa linda sequência de 3 postagens. Primeira é essa. Inclusive as 3 são do Renato. As 3 são do Renato, faz certeza. Porcar avalia expor banqueiros e empresários em delação. Que banqueiros, hein? Que empresários? O que ele teria a falar? Boa pergunta. Renato até coloca, né? Eita! As plataformas de distribuição vão começar a suar frio. Vai que a galera que vendeu os títulos podres do Master, vai que eles venderam sabendo que tinha alguma coisa errada. Já pensou? É uma possibilidade. Talvez o Paquito vá falar isso. Eu não sei. Tu sabe? Se tu souber, tu me conta, porque eu quero saber. Isso aqui eu acho maravilhoso, né? É cobra comendo cobra. Aí, o Valor Econômico noticia. Banco Central faz autocrítica após caso Master, que testou limites e revelou corrupção. Primeiro, identificar fraudes no Banco Master, a autarquia agora rever procedimentos internos para fechar brechas e evitar que problemas se repitam. A Renato comenta assim, o Banco Central agora fala em corrigir falhas e evitar novos casos, mas quem colocou esse risco na mão do investidor comum? O Banco Master jamais teria chegado onde chegou sem vender os seus títulos. E assim, entre o Banco Master vender e o investidor comum, o cara tá ali, boca aberta, tem um dinheiro. Aí foi lá conversar com o assessor de investimento. Ele recomendou, coloca teu dinheiro ali. Se der errado, tem um FGC pra te proteger. Como assim? Quem colocou esse risco na mão do investidor comum, né? Ninguém saiu caçando esses papéis sozinhos. Eles estavam ali, sendo oferecidos o tempo todo. O XP, pelo BTG, com destaque na prateleira e gorda comissão garantida para quem empurrasse. O argumento era sempre o mesmo. Compra aí, pô. Tá garantido pelo FGC. Isso não aconteceu apesar do sistema. Aconteceu por causa de como o sistema funciona. E rombo do FGC, no caso Master, põe holofotes na atuação de plataformas. O uso da cobertura como peça de marketing pode ter amplificado o problema. Distribuidores defendem que ativo cumprir requisitos regulatórios. Não tá na lei. Eu odeio esse papo do tá na lei, sabe? Todas as arbitrariedades da história da humanidade em algum momento foram justificadas como tá na lei. Não, tá na lei, tá na lei, tá na lei, tá na lei. Todas as barbaridades. Todas. Sério. Qual barbaridade não estava na lei? E aí, né? O Itaú não vendeu. O Itaú, na época, falou que, olha, a gente passou aqui o setor de compliance e achou que tinha algo errado. A gente não quis vender, não. Você teve lá o Vladimir Timmerman, que foi pra cima do Nelson Tanuri há anos, denunciando aí mil uma coisa, e também a turma do Master. Inclusive, foi penalizado pela justiça, acusado de estar stalkeando o Nelson Tanuri. Tiveram pessoas que estavam na contramão. Não só não queriam vender, como estavam reclamando do que estava acontecendo. E as plataformas que empurravam esses títulos podres, ganhando gordas comissões e fazendo marketing em cima do FGC. E aí?
Ai, o que eu sei é o seguinte, que quando eu terminar aqui eu vou jantar e vou dormir como uma criança, porque meu irmão não é banqueiro, não é de conselho de nenhum banco, não é número 2 de nenhum banco. Eu tô de boa, tô de boaça. Já outras pessoas aí, né? Aí vocês começam a entender porque algumas pessoas têm que defender ativamente. Não, quando você vai no supermercado e compra açúcar, a culpa é sua do supermercado. Ó a lógica da pessoa, né? Pra justificar, não, a pessoa comprou porque quis. Aí Nato comenta, né? As plataformas dizem que só distribuem, mas na prática influenciam o que o investidor vê e escolhe. Porque eles apresentam para o investidor as possibilidades, dão destaque, organizam as ofertas e embolsam comissões gordas em cima disso. A XP, o banco do nosso glorioso irmão do Constantino, distribuiu 35 bilhões em títulos do Master. Salve Constantino! O BTG ficou com outros 7,5 bi. Se tem garantia e paga mais comissão, fica fácil de empurrar, né? E eles sabiam disso. Ah, essa direita Banco Master é maravilhosa. Esquema do Master com fundos opacos evidencia a fragilidade da CVM. É fragilidade da CVM, né? Mudou de nome. As autarquias no Brasil servem pra nada. E essas autarquias, inclusive o Banco Central, elas nascem na esteira da Revolução de 64, que foi golpe de Estado mesmo, aquela bagaceira. Ontem eu tava comentando, ontem eu fiz uma postagem, eu falei, gente, ontem foi 31 de março, primeira vez, não passou nenhuma postagem na minha rede social sobre o 31 de março. Nenhum jornal da imprensa falou ontem, assim, um dos principais veículos, né, sobre o 31 de março, deu destaque. Isso é curioso. A gente tem um Flávio Bolsonaro na urna e eles adoravam puxar aquela carta. Olha, 31 de março, o golpe. Ai, Bolsonaro, o golpe, o golpinho. Tenho que lembrar aqui dos militares dando golpe. Por que essa patifaria de golpe não tá colando mais, né? Pra quem não lembra, ontem foi o dia, né? Foi golpe essa porcaria, a CVM lá. Quem tava no início da CVM é o Civita, que era lá do Grupo Abril da Veja. Quem carregava a pasta do Civista é o Gero Leal, dono da Revista Oeste. Eita, eu adoro isso. Quando tem essas conexões, são maravilhosas. Tudo que essa gente criou tá aí, sabe? E quando não é isso, aquelas outras autarquias criadas no governo FHC tem que resetar esse país. Do jeito que tá, velho, não dá. Mas não dá de jeito nenhum. E pra gente chegar aqui quase nos finalmente, pra gente falar de eleição, que tem duas coisas muito sérias pra gente falar. Uma é que a CPI do crime organizado voltou a quebrar o sigilo do Zettel, e agora, em vez de ser a votação simbólica, né, porque teve lá questionamentos, agora vamos quebrar mesmo, no voto. E quebrou. Aí vamos ver se o Supremo, de novo, vai suspender. O que é que vocês imaginam? Será que o Supremo vai suspender de novo? Sim ou com certeza? Mas eu acho bom continuar perturbando, que é mais uma notícia, é mais uma oportunidade de mostrar para os brasileiros. As pessoas não querem que o sigilo da empresa seja quebrado. Isso aí, né? A Comissão de Inquérito repediu votação para evitar questionamento do resultado no Supremo. O colegiado também aprovou a convocação de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Pau nele. E André Mendonça se surpreende com 2 ministros em votação no Supremo. Também fiquei de cara, que foi na votação do fim da CPMI do INSS. O Mendonça não esperava os votos contrários da Carmen Lúcia e do Fachin. Esperava ser um 6-4, e acabou sendo 8-2. Ambos, contudo, divergiram de Mendonça e se manifestaram pela conclusão dos trabalhos. A nota continua falando que o Mendonça, em tese, não ficou chateado e acha que eles fundamentaram bem os pedidos dele, dando a entender que não estaria um clima ruim entre eles. Mas, independente disso, né, mostra que o Mendonça realmente se surpreendeu e esperava, nesse julgamento, não só o Fux, mas os outros 2 ministros. Enfim, vamos falar eleições, Lula, Flávio, Caiado, Kassab, Eduardo Leite, tropa intergaláctica. Tem gente, viu? Começando com notícias boas. Primeiro, Lula e Flávio Bolsonaro empatam em primeiro e segundo turnos. Petista e senador somam 46% das intenções de voto a cada um em simulação de segundo turno. Só que Lula tem mais rejeição, 1% a mais. Se tá assim em março, imagina até o período eleitoral. Segundo ponto.
51% desaprovam o governo Lula e 45% aprovam. Isso dentro da Nexus, né? Avaliação negativa da administração federal é de 44%, positiva de 35%. A Paraná Pesquisa também saiu depois a gente documentou em vez na época aprovação e desaprovação, né? Tanto do governo quanto do Lula. A avaliação negativa de Lula é de 45,2%, positiva só de 31%. E em torno do governo, 52% desaprovam o governo Lula, enquanto só 44,6% aprovam. Eu não sei o que passa na cabeça dessa gente, de verdade. Como alguém consegue aprovar o governo Lula? Me perdoa, não bate bem da cabeça. Mas vamos lá, vamos tratar de um assunto espinhoso. O que essas pesquisas estão mostrando? Em primeiro lugar, fatos da realidade até o momento. Lula e Flávio empatados numericamente na Nexus do BTG, na Quest. Flávio vencendo Lula e aumentando a sua distância na Paraná Pesquisas e na Atlas Intel. Flávio ainda está atrás só no Datafolha e vence mais com folga no GERP, Veritá, Futura e outros institutos. As pesquisas também estão demonstrando que o Lula perdeu espaço em áreas que o PT era muito forte, como no Nordeste. E quais eram as áreas que a direita sempre pontuou bem, né? Sudeste, Centro-Oeste, do Brasil, Norte também, só não no Nordeste, o Brasil inteiro. Muito se comentou em 2022 que faltou um pouco mais de apoio no Sudeste para Bolsonaro. Agora de manhã, o Estadão publicou a pesquisa deles para o estado de São Paulo. A Atlas só do estado de São Paulo. No primeiro turno, Flávio está na frente. É São Paulo, né? A gente já espera isso. Mesmo no primeiro turno. E no estado de São Paulo, no segundo turno, Flávio também vence o Lula. Mas, calma, não se empolga. Coisa séria. Veja só. Flávio e Lula parecem tecnicamente empatados, com Flávio à frente no segundo turno. Primeiro turno, Flávio com 43,4%, Lula 42,5%. Terceiro lugar, Chico Linguiça, com 5%. Quarto, Zema. Quinto, Caiado, com 2,4%. Sexto, Aldo Rebelo. Brancos e nulos, 2,2%. Não sei, 0,4%. Se você soma Chico Linguiça com Romeu Zema, 8,2%. Colocar o Caiado, 10,6%. 10,6%. E sobra o Aldo Rebelo com 0,8%. Beleza. Supondo que esses três aqui sejam só gente da direita e todos esses votos forem para o Flávio, Flávio no segundo turno deveria pontuar bem, né? 43,4 mais 10,6 daria 54%. Mas não é isso que está acontecendo. No segundo turno, o Flávio está com 49% dos votos. E se você ainda só... Aqui, ó. Esse aqui, mas o Flávio daria 54%. E se você adicionasse o Aldo Rebelo, daria 54,8%. Por que eu estou colocando esses números? Estou dizendo que isso é algo sério para a gente comentar. E porque eu falei também que o Lula perdeu votos no Nordeste. Pesquisa sobre disputa presidencial em São Paulo tem notícias ruins e boas, tanto para Lula quanto para Flávio. Quais são as notícias ruins para o Flávio? Que é o que interessa. O problema é que a pesquisa registra um percentual menor do que Jair Bolsonaro recebeu no primeiro turno de 2022. Naquele ano, Bolsonaro venceu Lula. Bolsonaro teve 47,71% dos votos e o petista 40,89%. Isso no primeiro turno. O Jair teve 47%. Flávio está com 43,4%. Pô, beleza, mas não tiveram nomes de direita para dividir o voto com o Bolsonaro. Isso, vocês estão certos. Só que, no segundo turno, o retrato que a pesquisa indica é mais acanhado para o Flávio. O seu desempenho é menor do que obtido pelo Jair em 2022, que naquele ano ele teve 55,24% dos votos paulistas. Já Flávio aparece com 49,44%. Ou seja, o Jair, até então,
teve mais votos que o Flávio. Mesmo que o Flávio herde todos os votos do Chico Linguiça, Zema, Caiado, Eldo Rebelo, ainda bate 54,8. Tá certo que esse 55 aqui, se eu não me engano, é dos votos válidos, dos mais, é a conta um pouco diferente. Mas vocês compreendem que o Flávio precisa crescer mais no estado de São Paulo? Vocês entendem que quando a gente aparece para cobrar o Tarcísio, fala, pô, Tarcísio, ajuda, irmão. Dá a mão, cara. Faz alguma coisa, Tarcísio. Pô, irmão, temos que deixar o Flávio famoso. Aí vem aquele papo, não, na hora certa, na hora. Cara, não tem hora certa, a eleição já começou. O PT já tá a 1000. É a SECOM do governo, é a máquina do governo federal na mão com suas benesses, é tudo. É a militância petista das redes sociais. Então, gente, quando a gente cobra os políticos, é por conta de coisas como essa. É para que Tarcísio pegue, né, o seu eleitorado, que a galera vende, não, que o Tarcísio é importante, que ele fala com setores que não são tão bem vistos que não vem tão bem o bolsonarismo, e empurrar o Flávio. Aí tá aí agora. Já era pro Flávio, no mínimo, tá no mesmo patamar do Tarcísio. Qual é a notícia boa? Porque isso aqui é um alerta. A notícia boa é que, mesmo assim, o Flávio já tá liderando. Por quê? Porque o Flávio avançou em áreas, né? O bolsonarismo avançou em áreas ao longo desses anos. Um exemplo é o Nordeste, que tá falando exatamente desse problema do Lula. O Flávio tá fechando palanques pelo país inteiro e tudo mais. O Flávio tá fazendo de tudo para ganhar, porque não vai ser uma eleição também fácil, né? Tem muita gente bocó que ainda acredita no Lula. Por isso, quando a gente cobra Tarcísio, deputado federal Nicolás Teixeira, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, é por conta de coisas como essa. Aí fica uma parte das pessoas na direita mais preocupadas em defender o direito dessas pessoas não apoiarem o Flávio Bolsonaro do que, cara, ajudar pra gente vencer essa eleição já de vez. Aí, você faz o comparativo com o Bolsonaro. Outro alerta, esse aqui, ok, porque o Flávio ou tá empatado ou tá liderando. Só tá atrás no Datafolha. E a tendência é a campanha do Flávio crescer. Aqui é só para mostrar por quem já devia estar apoiando, mas desde o início, a candidatura do Flávio. O alerta verdadeiramente sério, porque a coisa mais importante de todas, o Jair mesmo disse, mais importante que a presidência é ter maioria no Senado. O Jair falou isso 1000 vezes. Olha para isso daqui. Isso aqui não é piada. Essa discussão já está rodando há algum tempo. Os políticos de verdade sabem disso. A família Bolsonaro sabe disso também. Pode ter certeza que o Eduardo Bolsonaro sabe disso. Esse tipo de discussão já aconteceu, que é o quê? A direita brasileira, se tiver 3 candidatos, vai entregar as 2 vagas para o PT. Só tem espaço para 2 candidaturas na direita. Só para 2. Se colocar 3, não vai eleger ninguém, porque vai dividir voto. Senado não tem segundo turno. Senado de São Paulo tem Tebet, Derrite e Marina na liderança. Correndo o risco, né, da esquerda, ali ainda tá que faz o Derrite entraria em tese. Mas correndo o risco. Porque o senhor Sabugosa tá aqui de gracinha. Se o Salles quer ser candidato, ele tem que receber a chancela ou do Eduardo ou do Tarcísio. O acordo de Bolsonaro em todos os estados era: um candidato é meu, o outro é do governador. A vaga de Bolsonaro é de quem? De Eduardo Bolsonaro, que vai escolher quem ele vai apoiar. A outra vaga ou é do governador. Cara, se resolve. O acordo era esse. Aí tá ali o Sabugosa. Porque como é que funciona? Vem o eleitor A. Aí o eleitor A dá um voto no Derrite, um voto no Melo Araújo. Aí vem o eleitor B, dá um voto por Derrite e um voto por Salles. Aí vem o eleitor C, um voto por Melo Araújo, um voto por Derrite. Aí vem outro eleitor no Melo Araújo e no Derrite. Aí depois vem outro, aí dá no Salles e no Melo Araújo. E fica... Não, aqui vai esculhambar. Enfim, no Derrite. Então, quando você vê como é dividir voto, aí a esquerda vai concentrar todos os seus votos na Simone Tebet e na Marina Silva. E vai concentrar. Porque você vê, ó,
A Marina e a Simone Tebet terão votações muito próximas uma da outra. Muito próximas. Mas muito próximas mesmo. E aqui ainda está um pouquinho atrás, uns 3%. Não começou a campanha. Então, um ponto aqui a ser levado em consideração, isso não é pirraça. O senhor Ricardo Salles tem que parar de gracinha. E o Derrite, inclusive, também devia entrar em campo para resolver isso aí, né? Que acho que também é do interesse dele garantir que vai se eleger. Outras coisas relacionadas à direita, né? Valdemar segue aí falando sobre vice e tudo mais. Aquele espetáculo que eu acho que não ajuda em nada. Valdemar defende Tereza Cristina como vice e aposta no voto feminino. Valdemar afirmou que torce para Flávio, escolheu uma mulher como vice. A Tereza é o máximo. Por que ela é o máximo? Torço agora para Flávio escolher uma mulher de vice, porque as mulheres estão se interessando mais pela política graças ao trabalho de Michele Bolsonaro. Olha, eu tenho certeza que a senhora Michele Bolsonaro, nas andanças, no Pele Mulher, ela consegue trazer realmente muita gente para o partido em si. Mas eu ainda apostaria, Valdemar, se tu me perguntasse, que a maior parte das mulheres que se interessaram pela política no Brasil foi por conta de Jair Bolsonaro. Essa é a minha opinião. Se ainda é possível dar, sabe? Mas voltando na fala da senhora Tereza Cristina, não agrega, não se posiciona e é do PP. As resistências em torno do nome dela, né? A opção de Tereza Cristina para vice é no discurso, né? O nome perfeito. Da porta para dentro da pré-campanha, né? A história é meio que outra. Dizem no QG que Tereza não reúne todos os itens de uma lista de atributos do vice ideal. Pode ser mais próximo e pode ser mais problema do que solução. Em resumo, ela evita se posicionar, tem baixo potencial de agregar votos, carrega o peso de ser do PP. A fala com o agro. O eleitor do agro, o grosso do agro, não são os empresários bilionários amigos do Joesley Batista e da família Maggi. Não, o trabalhador já vai votar na direita, então ela não vai agregar esse voto. Carrega o peso do PP, né? Que a gente não sabe para que lado vai o caso do Masta. Imagina o Paquito falar do Ciro Nogueira e do Rueda. Vixe Maria! Imagina tu ter alguém dessa coligação na vice. E não se posiciona, né? Uma característica dela causa incômodo. Ela evita se posicionar. Essa postura é vista como um ponto negativo em uma chapa cuja dinâmica se baseia na polarização. Não há registros de declarações da senadora, por exemplo, sobre os ministros do Supremo criticados pelos bolsonaristas e a prisão de Bolsonaro. Nem ela defendendo aí o regime contra Magnitsky. Isso que tem. Eu não sei do que se trata. Nem acho que seja em relação a essa coisa da Tereza Cristina, mas o Flávio fez um comentário que é sempre bom reforçar, né? Ninguém está autorizado a usar meu nome em nenhuma circunstância. E o Valdemar também não usou. Se não ouvir da minha boca, faça ao contrário do que estão pedindo em meu nome. Grato. Então, deixar de aviso aí, se eu ver alguma coisa. O Flávio disse, se você não ouviu ele falar, faça o contrário. Ratinho Júnior desistiu. Caiado Eduardo Leite, não. Nessa disputa, o nosso querido Kassab escolheu o Caiado para representar o partido nas urnas. Enfim, tá ali, né? PSD escolhe o Caiado como candidato a presidente. A Tsui colocou, espero que seja uma boa linha auxiliar para o Flávio. Não sei, sabe, para que lado as coisas vão. Tem uma tese aí que Caiado pode ajudar em ser mais de direita do que o Flávio e assim tentar reduzir a rejeição do Flávio com os moderados. Fala, pô, o Flávio é mais moderado que o Caiado. É uma tese. Se ele seguir por esse caminho, ok. Você vê, ó, o Caiado disse que usará prerrogativas para anistiar Bolsonaro mesmo com posição contrária do Supremo. Fala, inclusive, de anistia ampla, geral e restrita. O que é bom. O cara fala, não sei o que, cara, tanto o Caiado quanto o Flávio defendem isso. Tu vai anular o teu voto, vai deixar o Lula aí. Então deixa de nojinho e vamos votar no Flávio. Por outro lado, você olha o partido, né? As pessoas que se dizem democratas. Eduardo Leite critica a escolha por Caiado e afirma que a decisão de Kassab mantém polarização. Democracia para essa gente só existe quando eles vencem. Eles não conseguem aceitar nem quando um colega de partido é escolhido no lugar deles. Isso porque gravaram um vídeo juntos. Esses caçabistas, né?
E o Kassab tá tão interessado no país e tá levando tão a sério a candidatura do Caiado, ele libera a ala lulista do PSD e avalia que Caiado une mais grupo da direita que o de Leite, do que Leite. Pensa numa candidatura séria. Nem o próprio partido compra. Isso aqui só acontece no bolsonarismo, porque o bolsonarismo não se respeita. O bolsonarismo não se respeita em nada. Bispo declara apoio a Caiado, mas filia seus deputados ao pé de Flávio. É para se eleger com o voto do bolsonarismo, com o santinho de Bolsonaro. O bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, declarou apoio ao Caiado, né, pré-candidatura. O anúncio foi feito pelo religioso em discurso por videoconferência durante o ato de lançamento da pré-candidatura do governador Goiano na tarde de segunda. Poucos dias antes de anunciar apoio a Caiado, ele transferiu os deputados ligados à sua igreja do PSD para o PL. Um deles foi o deputado federal Cezinha da Madureira, e outro parlamentar que migrou do PSD para o PL foi o deputado estadual paulista Ozier de Madureira. Que maravilhoso, né? Maravilhoso. É como funciona no Brasil. Não acho que foi um recado para esse pessoal, até porque é 11h26 da manhã do dia 30. Isso daqui é do dia 31, né? Então, não sei se em relação a isso, mas eu acho que a Júlia Zanata tá falando assim no geral, né? Tem até sexta-feira, para quem quiser mudar de partido, sabe? Passando para lembrar aqueles que querem descolar do Bozo, né, do Bolsonaro. Existem vários outros partidos, cara. Vai e vença. E pra Campanholo, né? A Emília. Aí o Carlos postou ali a mensagem da Zanata. E Eduardo reforça, né? Uma oportunidade. Vocês aí que estão insatisfeitos, não querem seguir nenhum tipo de hierarquia, liderança tem nada, a porta da rua é serventia da casa. Vai para outro partido, pô. Vai pro partido do Kassab. A Cristina Grêmio nunca foi do PL. E ela traçou um caminho relativamente, sei lá dela, né? Foi lá pro PMB, se colocou como candidata a prefeita, quase levou, fez uma votação expressiva, mas tem algumas coisas que eu não tenho como não cutucar, né? Minha ex-chefa na Gazeta do Povo foi pro PSD, embolou o meio de campo. Vou abrir meu coração com vocês, sabe? Eu não gosto de... Eu nem devia fazer isso, mas vou abrir meu coração, gente. Eu tenho um lado que é humano, que eu torço também. Eu tô naquele ponto de torcer um pouco pra confusão. Vocês sabem que eu gosto muito do Felipe Barros. Mas o Felipe Barros teve um papel chave nessa articulação com o Moro e o Deltan. E, obviamente, é importante, né? Ele também se eleger senador. Aí eu ver agora o meio de campo bagunçar Felipe, Deltan e a Cristina, eu fiquei pensando, falei, tá, olha... Bem empregado, viu, Felipe? Me perdoa, irmão, mas ô bem empregado. Eu não aguento com a... Olha, tem umas coisas na política que eu entendo, tem lógica, foi racional. É porque o meu racional do outro lado também, quando eu lembro tudo que Moro e Deltan fizeram, eu falo, cara, meu Deus do céu, véio, como é que pode uma coisa dessa? Agora tá aí o problema, né? Está extremamente bem posicionada a Cristina Grêmio. Tem uma pesquisa que ela aparece em primeiro, inclusive. E agora? Tá no PSD, Ratinho, vai continuar governo com a máquina na mão. A pessoa eleger Cristina e Deltan. E aí o verdadeiro bolsonarista Felipe Barros cai de fora. Tô falando que o Deltan era um problema há quanto tempo? Eu, por mim, elegi a Cristina e o Felipe. Ó, lei do Deltan, né? Deltan. Rapaz, não, Deltan é problema. Ó. Deltan botou a galera na coleirinha, bicho. Aí agora, né? A Cristina agora virou a mesa, viu? Virou a mesa. O Chiquini... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. O sujo falando do mal lavado. Eu não aguento a coisa dessa, não. Chiquini esses dias falou que ia fazer uma lista pra falar quem a direita pode ou não pode votar. Deixa eu ver aqui, ó.
Olha lá, olha. Eita, bicho, cara de pau, viu, aí? Nunca abri isso. Lembro quando essa farsante dissimulada ligou na Oriverde, Gazeta, na Oeste, no Fio Diário para mentir sobre mim. Mentindo não, só falando as verdades do Chiquini. Dizendo que eu era advogado do PCC pela minha cabeça, nunca fui advogado do PCC. Mas você é ex-Globo? Nossa. Filiada no PSD do Kassab. Cara, ó, fazendo justiça, depois que a Cristina saiu da Globo, foi pra Gazeta. Eu não tava só com a peneira, não. A Cristina ela fez um trabalho muito importante, principalmente com as vítimas do 8 de janeiro. Ela bateu muito de frente também com as questões ligadas ao Fique em Casa, a pandemia. Assim, sem separar minhas birras também das qualidades das pessoas. Acho que ela também já errou em vários momentos. Mas é curioso isso, né? Tem um vídeo de vocês dois, Chiquinho. Você e Cristina metendo no pau. Tá no Atlas. Não sei se eu vou achar aqui fácil. Putz, será que eu acho aqui fácil? Deixa eu dar pausa aqui no vídeo, pera aí. Achei. Olha os dois. Olha os dois. Olha. Vê o que aconteceu na época desse vídeo. Esse vídeo tá até no ar ainda, se vocês quiserem assistir. Tá lá no perfil do Caio, ó. Caio Engipati. Se você abrir o Atlas de abril de 2025, clicar, você pode assistir. Eu vou te resumir a confusão. Foi o seguinte. Eles foram falar que a turma do PL não queria levar a pauta da anistia pra frente. Falando que o Hugo Mota viajou e aí era só protocolar. Só que naquele momento, você não tinha o requerimento de urgência votado. Então você não pode colocar em pauta se não tem o requerimento de urgência, sabe? Tá até ali, né? Grog, presidente da Câmara, para levar um prédio diretamente pro plenário sem um requerimento de urgência. E tava lá os dois, fazendo tabelinha. Aí agora, os amigos viraram inimigos. Por quê? Porque agora é eleição. Agora é eleição. E na eleição, a única coisa que importa é o cargo. Os cargos, sabe? Aí você vê, velho, é cobra comendo cobra. Meu Deus do céu. Nessa aí, Chiquinho versus Cristina, eu apoio mais a Cristina. Eu tomar um lado, oi Cristina, Chiquinho não dá, eu entendo, sabe? O Chiquinho realmente joga abaixo, viu? Aí, velho, eu também não posso deixar passar a Cristina. Isso aqui é maravilhoso, né? 14 de junho de 22, velho. Márcio Pacheco, é um deputado, né? Veja que além do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, há juiz desrespeitando a lei estadual 21.915 de 22 de sua autoria, que proíbe a exigência do passaporte sanitário no Paraná e foi sancionado pelo Ratinho Júnior. Agora tá no partido Ratinho Júnior, né? E ela também falava, vai, Deltan esteve junto com Paulo Martins contra mim para ajudar a eleger o candidato do sistema, Centrão PSD. E continuam. Eu sigo pensando no Brasil. A Colômbia representa mais 2 anos de atraso. Foi o que disse. O resto é invenção da direita caçabista. Bem-vinda à direita caçabista, minha tia. Eu acho maravilhoso essas coisas, sabe? A direita dos princípios e valores. Igual de... melhor perder de pé do que ganhar de... Vê se eu vou ser político, velho. Pra eu ser político tinha que ter um partido meu, velho. Não dava não, velho. Não dava. Tem sapo que não dá pra mim, não. Esse aqui também tem que dar play, viu, Cristina? Me perdoa, viu, minha tia? Já te defendi do Chiquinho. Por mais que vocês fossem amigos também, né? Botar só. Podridão tá dentro do candidato, né? Não olha pro próprio partido, pra própria coligação. Vamos lembrar quem é o presidente do partido dele? Kassab. Kassab é o presidente do PSD que o Brasil inteiro rejeita. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que coloca o Brasil no atual estado de ditadura da toga, é do partido dele. A Elisiane Gama, que pediu o indiciamento do nosso presidente Bolsonaro, jogando aquela narrativa de golpe e dizendo que ele era o mentor do golpe, é do PSD. Todos os senadores e deputados que participaram da CPMI do 8 de janeiro do PSD votaram pelo indiciamento de Bolsonaro como mentor do golpe.
golpe. Ele passou o primeiro turno inteiro tentando o voto dos bolsonaristas e dizendo que ele era o legítimo representante do presidente Bolsonaro aqui em Curitiba. Agora ele esconde, assim como ele esconde Greca, e não quero falar também dos padrinhos políticos que passaram há mais tempo pela prefeitura, pelo governo do estado e que colocaram ele na política, como o Beto Richa, insisto. Ele estava no gabinete do governador, quando o governador foi preso, quando outros integrantes do governo foram presos. Será que viu a corrupção acontecendo e não fez? Eita, pior que tem uma postagem tua antiga, de 2012, mas eu achei muito antiga pra trazer, falando do Beto Richa e do Kassab. Eu gostei dessa versão sua, viu? Não vá agora ser amiguinha do Kassab, não. Não vá ser amiguinha do Kassab. Eleição, né? Eleição muda as pessoas. Eleição muda as pessoas. É por isso, velho, sabe? Não dá pra ser jornalista e político ao mesmo tempo. Você tem que balizar, né? Você tem que escolher. E quando faz a virada de chave, você tem que virar a chave, velho. E entender que agora você não é mais jornalista. Aí, pegando o bonde, né, da galera, aí, tiver a oportunidade aí, bicho. Até dia 3, né, pra mudar de partido. Não quiser estar no PL. Aí a nossa queridíssima Júlia Lucy, que entrou pela porta da frente, a Biaquices abriu a porta, botou tapete vermelho pra entrar. Ela quer ser eleita pelo PL, nem campanha pelo Flávio a senhora faz. Ali tá um vídeo que a Tsuki coloca. Fora, eu ainda bati print do RT no momento específico, né? Dona RT Madalene Laxo, peça-chave na CPMI das fake news, que trabalhou na CPMI das fake news para perseguir a direita brasileira. Essa é a turma aí, né? Rapaz, que coisa, viu? Mas, independente disso, a Tsuki fala, né? Sei lá, acho que os requisitos para filiação deveria ser o apoio ao candidato do PL, né? A militância pode até conceder o benefício da dúvida para aqueles que já destrataram Bolsonaro. Afinal, pessoas podem mudar. Pois é. Para isso acontecer, a mudança precisa transparecer e convencer. 2 requisitos ausentes na timeline. Eu acho difícil ela ter mudado, porque quando você muda, você reconhece os erros do passado. Ela fez uma lista para falar quem ela é. Aí a Isabela fala assim, ó. Pra mim, a pessoa que fala que PT e Bolsonaro é a mesma coisa, não merece voto nem pra vereadora. A Isabela ali tem um cabelo de fazer inveja, viu? Tô olhando aqui, rapaz, que juba, viu? Ela responde, eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso, que PT e Bolsonaro são a mesma coisa. E veja meu post, a cara é a mesma coisa que a coroa. Ela nunca falou isso, gente. Ela tira o povo de idiota. Aí vem aqui a dona Ninive. Fica aí, tia do Zap. Não são duas faces da mesma moeda? Repito, da mesma moeda? A frase duas faces da mesma moeda é usada para descrever duas coisas que parecem diferentes ou opostas, mas que na verdade estão intimamente ligadas e fazem parte da mesma situação. E tá ali, ó. PT e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda. Estimular a polarização política e criação de salvadores e inimigos da pátria não nos leva a lugar nenhum. Não consegue nem reconhecer os erros e quer o teu voto. Quer o teu voto. Não faz campanha pro Flávio, não reconhece os erros do passado, mas quer se eleger pelo PL. Tem até dia 3, pô, pra ir pro novo. O Kassab tá recrutando também. Eu pensei em colocar isso aqui na abertura do tema, mas eu falei, deixa pra depois. Ok, eu vi 2 postagens ontem que acho que são importantes. Tem um pouco a ver também com o que eu tento fazer em vídeo. O Alan postou assim, ó. Por que Dom Pedro III fez de tudo para derrubar o Twitter e não o Instagram? O Supremo nem moveu um dedo contra Flávio Bolsonaro, contra o Facebook ou o TikTok. Pense nisso. Aí o Carlos comenta, né? Tudo é metodicamente calculado. O Twitter é uma ferramenta de debates e de convencimento. Já o Instagram e as outras não são, velho. É isso ou é só mais coincidência? Você vê que eu uso muito o Twitter. Onde tem um debate, tem o Instagram, um monte de vídeo assim que eu falo, meu, eu não aguento, eu não sei como é que vocês aguentam estar no Instagram, sabe? Quem usa aí, tá obrigado, não dá pra mim. Aí o Alan traz aqui um relato da esposa dele, que todo mundo quando começa a usar um pouco mais o Twitter, entende. E a importância da politização das pessoas. O Instagram não ajuda muito nesse processo, porque os debates normalmente são muito superficiais.
O Alan compartilha um perfil, né? Ele retuita respondendo aquelas acusações horrorosas de sempre. Sem corda, Rony. Você é um cara do bem e tem que entender que aqui no Twitter está lotado de caras que são pagos por um grupo político. Não entra nessa loucura, Rony. Tu é um cara do bem, acompanha mais o X aqui e você vai entender o que tá rolando. Essa tese do Gabinete do Ódio, gente, no final do dia, como vocês puderam ver nos últimos meses, toda essa turma da direita apoia. A turma tirânica, apoiam sem nenhum remorso, eles perseguiriam a todos se eles pudessem. Aí o Alan responde, ele falando o seguinte, né? Conversando com minha esposa, ela percebe que no Twitter as pessoas sabem mais de política do que o público no Instagram. No Twitter, as pesquisas são mais acessíveis. É possível ver todas as publicações de um perfil com linha do tempo, quais palavras a pessoa usou, etc. Não tem essa de ser pago. Isso é argumento de Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Quem acompanha a política no Instagram vive no mundo de Alice, o País das Maravilhas. Tudo é lindo. Aqui no Twitter, a cracolândia da internet tem de tudo. Mas isso não é motivo para argumentar que o número maior de pessoas atentas é causado por financiamento político, pois se assim fosse, o PT teria milhões de pessoas falando o que mandasse o Disseu. Se a pessoa não dá conta de argumentar, o lugar dela não é no Twitter, mas no Instagram, onde um rio viraliza sem nem sequer ter sido completamente assistido. Esse argumento Moraes tem um motivo e não é descritivo. Isso acontece com uma frequência muito grande. Aí a postagem do Rony era essa daqui, ó, que o cara se doeu. Tivemos no CIPEC um discurso histórico de Flávio. Porém, me parece que um grupo da direita preferiu não compartilhar. O mesmo grupo preferiu compartilhar e comentar à exaustão o vídeo da deputada que se fez de vítima por negar dar uma entrevista no mesmo CIPEC. Mas isso não me chama tanta atenção quanto ao fato de que muitos, para não dizer todos os influenciadores denunciados no caso Vorcaro, que receberam um bom dinheiro para salvar o Paquito, compartilham, comentam e até fazem vídeo em apoio a todas as polêmicas e problemas criados por esse grupinho puritano. Todo mundo apoiando a direita permitida. Me causa mais estranhamento ainda quando vejo políticos puritanos que sabem do envolvimento desses influenciadores, no caso do Vorcaro, postando, republicando, defendendo eles, e isso é um jogo recíproco. Eles compartilham os políticos e os políticos compartilham esses perfis. E para piorar, me chama a atenção que a mesma figura que esteve no CIPEC e fez vídeos criticando o pele da misoginia, e com razão, né? Cita o Flávio, mas não citou a Damares, que também votou favorável, não citou o Girão. Parece que é direcionado, né? E vendo que muitos desses influenciadores do Paquito estão na aba do mesmo grupo que tem dificuldade em apoiar o Flávio abertamente, que tem dificuldade em reconhecer o trabalho e sacrifício de Eduardo, tem dificuldade de reconhecer quem de fato está lutando por esse país, eu me pergunto, né? Concorda ou sem corda? Até o Firmino, né, que gosta de falar isso, no final, né, Firmino? Aí no escândalo do Master. Aí veio outro cara responder, o Rony. Cara de direita. Administrador de empresas, gestor, administrativo e financeiro, né? Conservador, cristão. Maravilhoso. Tu também tá entrando nessa? Ou esse pedágio estão te obrigando para testar fidelidade ao bolsonarismo? Aí o Rony pergunta, tem alguma mentira no que eu tô relatando? Reflete você se essa é uma briga que vale a pena, irá ter algum ganho. Porque é assim que as pessoas costumam se movimentar, né? Será que a pessoa vai ganhar eu vou ganhar alguma coisa? É assim que os deputados da direita se movem, né? Eu vou ganhar alguma coisa se eu defender Bolsonaro? Eu vou ganhar alguma coisa se eu bater de frente com a Emília pela campanha do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina? Ou eu vou incomodar o Nicolas, que já tá dificultando até o apoio, né? Já tá pedindo muita coisa. E aí? Amigo. Se você quiser ser candidato a governador, entre em contato com o Sérgio Santana. Veja lá. Você consegue apoio. Mas como ele bem disse, né? Não vai ser apoio gratuito. Ele já disse isso em podcast. Pergunte ao Sérgio Santana. O Sérgio Santana tá falando o nome dele. Tem um governador aí que vai disputar da linha do Equador para baixo, um estado de nome composto,
Pra dar mais pistas, pronto. A base do Equador não me compõe. Tem várias opções, né? Várias. Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, tem várias. Pergunta aí o que é que o Sérgio Santana andou comentando. Vai ter apoio. Agora a gente não vai gravar vídeo de graça, né? Vamos ter que governar juntos. Ah, Caguinho aprendeu cedo o nosso Kassabinho a fazer política. Eita, não podia falar do Nicolas. Me perdoe por contar esse bastidor. Mas todo mundo tá sabendo já. Ai, quem me contou foi um deputado federal. Vou falar o estado. Putz, pior que... De uma região que tem poucos estados. Pronto, aí já filtra também. Sobra 3 regiões. Na linha do Equador pra baixo, né? Nem no Nordeste, nem no Norte. Vai ver, vocês não têm noção que esses deputados estão aprontando. Vocês não têm. Porque eu falo, não aguento, eu não nasci pra ser político. Você vai ser político. Eu? Só se for pra sair na mão. Será que tem imunidade parlamentar pra sair na mão? Eu juro pra vocês, tem uns que já pra mim já passou do ponto da argumentação. Eu ia dar uns tapas, sabe? Só de prazer, assim. Ah, meu Deus do céu. Mas voltando, né? Aí o iluministro diz, né? Se não foi uma ordem direta do clã, eu acho que foi, né? O Rony recebeu ordem dos Bolsonaro pra fazer questionamentos verdadeiros, né? Eu acredito que você só vai se queimar com a base eleitoral que tem algum tico-teco funcional e faz questionamentos. Agora, que coisa, né? O Rony fez diversos questionamentos, né? Fez uma análise, pontuando coisas. E o cara disse que quem gosta de questionar e analisar não vai gostar do que ele disse. Aí o Rony responde, né? Rapaz, não tem ordem direta do clã, velho. Não existe clã. Irmão, o que eu faço aqui são apenas questionamentos. Leia novamente o texto. Eu que denunciei o caso dos influenciadores, que inclusive levou o Vorcaro pra prisão. Tu acha que eu fico vendo os mesmos influenciadores atacando o nosso candidato a presidente e sendo protegidos por uma cúpula supostamente aliada? Quem tá andando com segurança sou eu, por causa dessa coisa toda. Eu pergunto. E os que se venderam estão de boa, tranquilos, usando da influência para desunir a direita. Deixa eu ver um negocinho aqui que vinha depois. Putz, eu vou deixar pra falar isso aqui depois, porque eu tenho que falar tudo em sequência. Falar tudo em sequência. O vídeo vai ficar muito longo, tá 47. Ainda tô com a garganta meio cansada. Comentei puxando o fio de cedo. Cansar um pouquinho a voz. É isso, né? Tá aí, velho. Direita brasileira pra vocês, ao vivo e a cores. E o Rony é filha do PL, viu? Deve saber um pouco do que tá acontecendo. Tava lá nos Estados Unidos. Deve ter escutado alguma coisa, né, Rony? Deve ter. É isso? É ou não é? Quem que fala assim mesmo? Ah, o 38 não. É ou não é? É ou não é? Amigo do Nicolas também. Eita, não podia falar isso. Tem a história também do amigo do Nicolas, tô doido pra contar, velho. Que declarou que não vai votar no Flávio no primeiro turno. Não é qualquer amigo, não. Das principais páginas de apoio a ele que reiteradamente ataca o Eduardo. E o Eduardo já falou que é um dos perfis mais vagabundos da rede. Mas isso pra mim é papo pra amanhã. Por hoje tá bom, né? De confusão. É isso. Eu fico por aqui. Gosto do meu trabalhinho, que já dá um pouco mais. Passa no meu do canal. Tem o botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpan.com. E a todos os políticos, sei lá, intergalácticos, me perdoem, velho. Eu não vou deixar de mostrar coisas que eu acho que são absurdas, que são contradições. Sei lá, pessoas se contradizer. Isso não tem como, velho. Isso faz parte de mim, sabe? O que é que eu posso fazer, velho? Esse sou eu. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!